Segundo dados do IBGE, o Brasil tem hoje quase 13 milhões de desempregados. Mas teve um dia em que eram 10 milhões. E quem será que foi o 10.000.000º desempregado do Brasil? Esse é o enredo que segue nas páginas do livro, escrito pelo publicitário, redator e roteirista Roberto Engel, que está aqui com a gente. Roberto, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. E a gente quer saber, né, que história é essa do 10.000.000º desempregado do Brasil? Como é que surgiu essa história? Então, boa tarde, Tati. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e é um prazer também dividir com todos um pouco dessa história que virou o livro, né? O que me inspirou a escrever o livro 10.000.000º desempregado do Brasil foi uma vivência que eu tive. Em junho de 2015, eu me vi demitido pela primeira vez na minha vida. Naquela época, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. E esse número me espantou. Eu comecei a acompanhar mais o desemprego, né, e os números de emprego e desemprego no Brasil. E isso me fez pensar durante um bom tempo sobre essa questão. E chegando no final de 2017, ali entre o Natal e Ano Novo, me veio na cabeça, a cabeça de criativo não para, né? Aí veio assim, poxa vida, se o Brasil tem 14 milhões de desempregados, quem é o número 1? Quem é o número 2, número 3, número 4, número 5, número 10 milhões, número 14 milhões? E todo mundo vira número, né? Pois é, vira todo mundo número. Eu me encontrei como um número também. E aí me passou na cabeça também o seguinte, como é que pronuncia, como é que é o número ordinal de 14 milhões, né? Aí me veio na cabeça 14º milionésimo desempregado do Brasil. Mas é um nome muito comprido. Pensei em encurtar ele um pouco, pelo menos. 10.000.000º desempregado do Brasil. Isso podia abrir uma brecha para eu poder contar a história do 10.000.000º desempregado do Brasil, que descobriu que foi no dia que o Brasil chegou a 10 milhões de desempregados, ele poderia se tornar um herói. Esse é um enredo. Ele foi demitido nesse mesmo dia? Foi demitido no dia em que o Brasil chegou a 10 milhões de desempregados. Essa história se passa nesse dia, sabe? E aí o que acontece com ele? Ele entra em transe. Ele está na casa dele, né? Liga a televisão, recebe a notícia, né? 10 milhões, o Brasil chega à marca de 10 milhões de desempregados. É aquela coisa, ó, o chapéu serviu. Sim, e aí ele comprou aquilo para ele. E ele começa a ver o número 10 milhões flutuando, né? Na sala dele. Aí ele começa a ver uma fila imensa de desempregados. Aquela visão dele leva ele até a última pessoa dessa fila. Essa última pessoa é ele se vê, ele mesmo ali. Ele é um entregador de pizza, ali na última lugar da fila está ele com a pizza meia mussarela, meia calabresa. Ele se olha ali, veste aquele personagem para ele, sai do transe, vai até o quarto, pega uma camiseta da seleção que ele comprou na 25 de março, porque ele é paulista, com uma caneta marcadora permanente, ele escreve 000. Tá ali, ó, a camiseta dele ali atrás. Aí ele escreve isso no peito e nas costas. Bota uma cueca verde por cima da calça, o estilo Super-Homem, Batman, né? Bota uma pochete onde ele tem os apetrechos dele de herói, né? Onde ele pode sacar as coisas que ele pode usar. Faz um figurino de super-herói. Isso aí. E por último ele bota uma máscara branca que ele usou na última festa da empresa, né? E sai pelas ruas de São Paulo combatendo o crime, né? E daí esse se tornaria, digamos assim, a função dele? Sim, assim, o livro ele vai entregando currículo aqui, currículo ali, e entre uma entrega de currículo e outra ele vai combatendo o crime, né? Aí essa é a história que está no livro, né? O personagem tem um poder, né? Ele ganha um poder, ele tem um momento picada da aranha dele, só que eu não posso revelar aqui porque desse seria um spoiler do livro, né? Então é melhor que as pessoas procurem o livro, busquem a história, né? E se interessem e queiram saber como é que é o final, como é que é esse poder dele, né? E essa ideia de mostrar esse 10.000.000º desempregado como um super-herói, Roberto, seria uma forma também de mostrar que, poxa vida, que todos os brasileiros aí que passam por essa situação, por situações tão complicadas, tão difíceis, são heróis de estarem nessa luta e enfrentando desafios dia a dia? Sim, de certa forma ele tem esse viés, né, de ser aspiracional, vamos dizer. O livro, na verdade, mostra ele como um super-herói, né? Ou seja, é um Homem-Aranha combatendo o crime, é um super-homem combatendo o crime, é o Batman combatendo o crime, só que nós temos a nossa versão, que seria o 10.000.000º desempregado do Brasil, combatendo o crime. E por que não um herói desempregado, né? Por que não, né? Temos 13 milhões hoje no Brasil desempregados, 13 milhões de heróis também, né? Que podemos dizer assim, né? Que estão buscando a sua sobrevivência, o seu jeito de dar um jeito na vida, né?
Com certeza. Inclusive, eu tô vendo aqui, será que esse super-herói tá por aqui? Licença. Olha só, pode entrar, vai entrando aí. Prazer. Olá, tudo bem? Desculpa o atraso. Olá, chegou atrasado aí na entrevista, né? Mas tudo bem? Mas eu tenho um motivo. É assim, aqui entre uma entrega de currículo e outra, que eu entrego para Joinville é muito grande, né? Sou de São Paulo, mas vim morar aqui em Joinville. Então, entre uma entrega de currículo e outra, né? A gente combate o crime aí com os miliantes, os bandidos. Aí eu tenho pouco tempo, mas eu corri para vir só para a gente aproveitar também a oportunidade, que eu limpo, eu cozinho, eu faço cafezinho. Então, entregar um currículo para você também e também entregar para um câmera ali. Posso entregar para o câmera? Pode entregar, também, né? Vai que ele sabe alguma coisa aí que eu de não tô alguém, né? sabendo. De repente um cameraman Isso, segura, cabo, pode ajudar, né? Quem sabe, claro, lógico. Sempre é bom nessas horas a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Com certeza, exatamente, exatamente. E eu também queria deixar, né, o nosso recado aqui, né, para vocês saberem mais sobre a nossa história, comprarem o livro do Roberto, né, que foi o autor do livro, que me convidou gentilmente para personificar o personagem. Nós estamos também nas redes sociais. Agora eu quero que o Roberto fale o nosso site, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre o personagem e também sobre a história, né, Roberto? É isso aí, Roberto. Isso. Onde é que o pessoal pode, acessar, descobrir mais sobre o 10º milionésimo desempregado do Brasil? Inclusive, se tiver uma oportunidade, né, de trabalho aí. Roberto vai me chamar. Então, as pessoas podem acessar decimobr.com.br. Lá tem os 5 primeiros capítulos para as pessoas verem se gostam do personagem, né? Se gostam da história, né? E aí, se interessarem, poder comprar o livro ou acompanhar o personagem nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e Twitter, né? Olha só. Inclusive no YouTube tem um clipe, né? Maravilha. Para as pessoas verem. Então, eu vou pedir aqui para o nosso querido super-herói ficar aqui. Eu vou guardar o currículo, prometo que eu vou olhar com carinho. E é de verdade, né, gente? Não é aquela coisa assim de... Vou olhar, olha aqui, ó, tá bem bonitinho o currículo, bem certinho. Eu vou rezar para você iluminar esse currículo e me chamar. Com certeza. Aí. No site as pessoas podem baixar currículos, inclusive, tem 5 modelos lá. Olha, e umas que dicas bacana. de entrevista também. A gente Maravilha. também quer ajudar as pessoas por aí. Maravilha. E o herói ajudando realmente as pessoas. Muito obrigada pela presença aqui no programa, né? Por animarem a nossa tarde aí dessa quarta-feira. Muito obrigada. Legal, obrigado a todos. Vou deixar aqui o currículo aqui.